O som do despertador corta o silêncio. Talvez seja o alarme do seu celular, talvez seja a luz do sol invadindo a janela. Mas com esse primeiro sinal do dia, algo mais desperta dentro de você. Não é alegria, não é expectativa. É um peso. O peso familiar do dia que começa. Seu corpo se move quase que por instinto no piloto automático. Você desliga o alarme, talvez o adie por mais 5 minutos buscando um refúgio impossível no travesseiro. Ao se levantar o chão, parece um pouco mais frio, o ar um pouco mais denso. Você caminha até o banheiro, encara o reflexo no espelho e, por um segundo, não se reconhece. Vê apenas um rosto cansado, olhos que já carregam as preocupações de horas que ainda nem chegaram. A rotina continua. A água do chuveiro, o café sendo preparado, o cheiro que antes trazia conforto hoje, é apenas mais uma etapa do ritual de se preparar para a batalha. Você pega o celular e ali na palma da sua mão, o mundo já começa a gritar. E-mails que exigem respostas urgentes. Notícias que geram ansiedade. Redes sociais que te mostram um desfile de vidas aparentemente perfeitas, conquistas que te fazem questionar as suas. E antes mesmo de o seu café ser totalmente bebido, você já se sente atrasado, já se sente insuficiente, já se sente exausto. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que tantos dias parecem ser apenas uma cópia cinzenta do anterior? Você se move, você trabalha, você cumpre suas obrigações, você sorri para as pessoas. Mas lá no fundo, bem no lugar silencioso, que ninguém mais vê, sua alma grita. Ela anseia por algo mais, um sentido mais profundo, uma paz que não dependa das circunstâncias, uma força que não se esgote no final do dia. Essa sensação, esse anelo, não é um defeito seu, não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, essa sede por algo mais é a evidência mais clara de que você foi criado para mais do que apenas sobreviver. Essa inquietação em seu espírito é o primeiro sinal de que o céu está tentando chamar a sua atenção. É um convite divino sussurrado em meio ao barulho ensurdecedor da sua rotina. E é por isso que estamos aqui neste exato momento. Antes que você dê o próximo passo hoje, antes que a sua mente mergulhe de cabeça na lista interminável de tarefas, antes que a ansiedade comece a ditar o ritmo frenético do seu coração, eu quero te convidar a fazer algo radical. Algo que o mundo dirá que é perda de tempo, mas que a sua alma reconhecerá como a coisa mais essencial que você poderia fazer. Eu te convido a parar. Apenas por alguns instantes. Pare. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Sinta a batida do seu coração. Agora vamos silenciar o barulho. Não apenas o barulho lá fora da rua da casa, acordando. Vamos silenciar o barulho aqui dentro. A voz da cobrança que diz que você não é bom o bastante. O eco da crítica que te lembra dos seus erros passados. O sussurro da ansiedade que pinta cenários catastróficos para o seu futuro. O grito da comparação que te faz sentir pequeno e invisível. Vamos silenciar tudo isso. Este momento não é sobre religião. Não se trata de seguir regras, cumprir rituais vazios ou tentar ser alguém que você não é. É sobre algo muito mais profundo, muito mais real. É sobre relacionamento. É sobre reconhecer
a presença que muitos ignoram, mas que está mais perto de você do que o ar que você respira. Uma presença que te conhece pelo nome, que conhece cada um dos seus medos, cada um dos seus sonhos, cada uma das suas lágrimas. É hora de fazer uma escolha consciente, uma escolha que tem o poder de alterar a trajetória de todo o seu dia. É hora de mudar o foco. É hora de tirar os seus olhos da sua incapacidade, do seu cansaço, da sua lista de problemas, e fixar os seus olhos no poder infinito, daquele que foi enviado para ser o seu ajudador, o seu consolador, o seu guia, o seu advogado, o seu amigo mais próximo e constante. Sim, hoje não vamos começar o dia sozinhos. Não vamos enfrentar as batalhas com a nossa própria força limitada. Nós vamos começar o dia com Ele. O que estamos prestes a fazer aqui não é apenas um vídeo para te dar uma dose de inspiração passageira. Não é uma mensagem para te trazer um alívio emocional momentâneo. O que estamos prestes a fazer é um realinhamento da alma. É como ajustar a bússola do seu coração para que ela não aponte mais para o medo ou para a sobrevivência, mas para a presença e para o propósito de Deus. Então, fique comigo. Entregue-se a este momento. Não o trate de forma casual, porque eu te dou a minha palavra. Aqueles que permanecerem nesta oração até o fim, com o coração aberto, encontrarão exatamente o que o mundo inteiro procura desesperadamente, mas raramente encontra. Eles encontrarão a porta de entrada para uma paz que não faz sentido, para uma força que não é sua, para uma clareza que dissipa toda confusão. Eles encontrarão o que a alma deles tanto anseia, a presença real, palpável e absolutamente transformadora do Espírito Santo. E é exatamente nesta busca, nesta sede da alma, que uma pergunta precisa ser feita. Uma pergunta que pode mudar tudo. Por que o Espírito Santo? Por que focar nele de forma tão específica, tão intencional? Nós conhecemos a Deus Pai, o Criador soberano, aquele que nos formou. Nós conhecemos a Jesus Cristo, o Filho nosso Salvador e Redentor, que caminhou nesta terra e morreu em nosso lugar. Mas o Espírito Santo, para muitos, ele permanece um mistério, uma figura distante, talvez uma força, uma energia, uma influência divina, quase como o vento que sentimos, mas não vemos. Mas é aqui que se encontra a chave que destrava o poder de Deus em nosso dia a dia. É aqui que a fé deixa de ser uma teoria distante e se torna uma realidade viva e pulsante dentro de nós. Jesus, em suas últimas e mais importantes horas com seus discípulos, fez uma promessa que ecoa até hoje. Ele olhou para aqueles homens assustados e confusos homens que estavam prestes a perder seu mestre, seu amigo, seu tudo. E lhes disse algo que no momento parecia impossível de acreditar. Ele disse: "É para o vosso bem que eu vou. É para o benefício de vocês que eu estou partindo. Porque se eu não for o Consolador, o Ajudador, o Advogado, não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei." Pense na profundidade disso por um instante. Jesus, a presença física de Deus na terra, estava dizendo que era melhor para nós que ele fosse embora para que pudesse nos enviar o Espírito Santo. Como isso poderia ser possível? Porque o Espírito Santo não é uma versão inferior da presença de Deus.
Ele é a própria presença de Deus, tornada pessoal e acessível a cada um de nós, em todos os momentos, em todos os lugares. Jesus, em seu corpo físico, estava limitado a um lugar de cada vez. O Espírito Santo pode habitar no coração de milhões de crentes ao mesmo tempo em todo o mundo. Ele é a promessa cumprida de que nunca mais estaríamos sozinhos. E aqui está a verdade mais fundamental, que precisamos entender a verdade que muda a nossa forma de orar, de viver e de nos relacionar com Deus. O Espírito Santo não é uma coisa, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia cósmica que manipulamos com palavras mágicas. Ele não é uma força mística que tentamos controlar. Ele é a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa divina com uma mente, com emoções, com vontade própria. Ele pensa, ele conhece as profundezas de Deus e as revela a nós. Ele sente. A Bíblia nos diz que podemos entristecer o Espírito Santo. Pense nisso. Apenas uma pessoa com sentimentos pode ser entristecida. Ele fala. Ele não grita, mas sussurra em nosso espírito, nos guiando, nos corrigindo, nos encorajando. Ele ensina. Ele pega as verdades complexas da palavra de Deus e as ilumina para a nossa compreensão. Ele nos convence, não para nos esmagar com culpa, mas como um médico amoroso que aponta a ferida para que ela possa ser curada pelo arrependimento. Ele intercede. Quando estamos tão quebrados que não conseguimos formar palavras, ele pega os gemidos confusos da nossa alma e os traduz em uma oração perfeita diante do trono do Pai. Quando você começa a enxergar o Espírito Santo não como um isso, mas como um ele, tudo muda. Sua oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo. Seu dia deixa de ser uma jornada solitária e se torna uma caminhada em parceria. Sua vida cristã deixa de ser um esforço para seguir regras e se torna um relacionamento de amor e amizade. Por que focar nele nesta manhã? Porque ele é o Consolador prometido. Pense na última vez que seu coração foi partido. A última vez que a solidão pareceu uma presença física no seu quarto escuro. A última vez que a dor de uma perda ou de uma decepção foi tão grande que você mal conseguia respirar. O mundo oferece distrações. Amigos oferecem palavras de conforto, muitas vezes bem intencionadas, mas insuficientes. Mas o Espírito Santo, ele não fica do lado de fora. Ele vem para dentro. Ele é o único que pode entrar nas ruínas do nosso coração e sentar-se conosco em silêncio, trazendo uma paz que não faz sentido, um consolo que transcende a compreensão. Ele é o abraço de Deus para a alma ferida. Por que focar nele? Porque ele é o guia perfeito. Quantas vezes você já se encontrou em uma encruzilhada sem saber que caminho tomar? Aquele dilema no trabalho, aquela decisão sobre um relacionamento, aquela incerteza sobre o futuro. O mundo oferece conselhos conflitantes. A nossa própria mente fica presa em um loop de ansiedade e análise excessiva. Mas o Espírito Santo é o nosso GPS interior. Ele é o sussurro que diz: este é o caminho, andai por ele. Ele nos dá aquela sensação de paz quando estamos na direção certa e aquela inquietação, aquele sinal vermelho em nosso espírito quando estamos prestes a dar um passo em falso. Aprender a ouvir sua voz é a habilidade mais importante que podemos desenvolver.
Por que focar nele? Porque ele é o nosso advogado. Vivemos em um mundo que nos acusa constantemente. E muitas vezes, o nosso maior acusador somos nós mesmos. A voz da vergonha, o fantasma dos erros passados, a sensação de que nunca seremos bons o suficiente. O inimigo de nossas almas se deleita em nos lembrar de cada falha, de cada pecado, para nos manter presos e paralisados. Mas quando essa voz de acusação se levanta, o Espírito Santo se levanta dentro de nós como nosso advogado de defesa. Ele não nega nossos erros, mas ele aponta para a cruz. Ele nos lembra que nosso caso já foi julgado e que fomos declarados inocentes não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. Ele testifica ao nosso espírito que, apesar de nossas fraquezas, nós somos filhos e filhas amados de Deus. Quando você agradece ao Espírito Santo, quando você o reconhece e o convida para o seu dia, você está fazendo muito mais do que apenas um ato de cortesia espiritual. Você está declarando guerra contra a ansiedade e a confusão. Você está alinhando a atmosfera do seu lar, do seu carro, do seu trabalho, com a atmosfera do céu. Você está destravando portas espirituais que o esforço humano jamais poderia abrir. Você está trocando o seu pesado manto de tristeza por vestes de louvor. Você está convidando o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos para viver e operar através de você em suas circunstâncias comuns do dia a dia. É por isso que este momento é tão crucial. Não estamos apenas recitando palavras bonitas, não estamos apenas seguindo uma fórmula. Estamos com intenção, com fé, com uma paixão profética, convidando a pessoa mais poderosa e amorosa do universo a tomar o seu lugar de direito em nosso dia. Pense nisso, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, o mesmo Espírito que desceu como uma pomba sobre Jesus, o mesmo Espírito que veio como línguas de fogo sobre os discípulos no Pentecostes. Esse mesmo Espírito escolheu fazer morada dentro de você. Que honra, que privilégio, que responsabilidade. Ele não merece as sobras da nossa energia no final de um dia exaustivo. Ele não merece ser uma nota de rodapé em nossas orações apressadas. Ele merece o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira palavra, a nossa primeira e mais sincera devoção. E é exatamente isso que vamos oferecer a Ele. Aqui, agora. Então, mais uma vez eu te peço, respire fundo, deixe o ar te preencher e, ao expirar, libere a tensão dos seus ombros. Esvazie a sua mente de todas as distrações, de todas as preocupações que estão clamando por sua atenção. Elas podem esperar, porque se você se entregar completamente a este momento, se você abrir as portas do seu coração sem reservas, eu prometo que você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Você sairá com um espírito fortalecido para enfrentar o que vier. Você sairá com uma mente renovada, com a clareza do céu. Você sairá com um coração incendiado por um propósito divino. Sua jornada de sobrevivência está prestes a terminar. Sua vida abundante, guiada pelo Espírito, está prestes a começar. Então, agora que o nosso coração entende quem Ele é e por que Ele está aqui, a única resposta que nos resta não é uma resposta de lógica, mas de entrega.
É hora de orar. Vamos começar. E se você puder, onde quer que esteja, no seu quarto, no seu carro, na sua cozinha, eu te convido a falar estas palavras em voz alta comigo. Não como uma repetição mecânica, mas como a expressão sincera do seu próprio coração. Deixe sua voz, mesmo que seja apenas um sussurro, se tornar uma declaração no mundo espiritual. Deixe-a se tornar uma arma de adoração que silencia o acusador. Deixe-a se tornar a chave que abre as comportas do céu sobre a sua vida. Vamos falar com ele. Espírito Santo, nesta manhã, neste exato momento, eu me apresento diante de ti. E eu venho de uma forma diferente hoje. Eu não venho com a minha lista de pedidos na mão. Eu não venho para te apresentar a minha agenda de problemas a serem resolvidos. Eu não venho para negociar bênçãos ou barganhar soluções. Hoje eu venho com o coração despido, com as mãos abertas e vazias, e com uma única e profunda intenção: me render. Eu reconheço, Santo Espírito, que por tanto tempo, por tantos dias, eu tentei fazer as coisas do meu jeito. Eu me sentei no trono da minha própria vida e tentei ser o rei. Eu tentei controlar as pessoas. Tentei manipular as circunstâncias. Tentei prever e planejar cada detalhe do meu futuro, construindo castelos de areia de uma segurança que eu nunca realmente possuí. Eu confiei na minha própria força e ela se esgotou. Eu confiei na minha própria sabedoria e me vi perdido em labirintos de confusão. Eu confiei no meu próprio entendimento e acabei com o coração ferido e frustrado. Eu vesti máscaras para parecer forte quando por dentro eu estava desmoronando. Eu disse: está tudo bem, quando por dentro a minha alma gritava por socorro. Eu tentei construir o meu próprio pequeno reino com as minhas próprias regras, buscando a aprovação de pessoas que muitas vezes nem se importavam comigo. E hoje eu admito, diante de ti, que conheces o mais profundo do meu ser, eu abaixo todas as minhas defesas e confesso: estou cansado, profundamente cansado. Cansado de lutar batalhas que não são minhas. Cansado de carregar fardos que tu nunca me pediste para carregar. Cansado de fingir. Cansado de tentar ser Deus na minha própria vida. Essa responsabilidade é pesada demais para os meus ombros. E por isso, neste momento de clareza e honestidade, eu faço a escolha mais libertadora que um ser humano pode fazer. Eu me rendo. Eu entrego a ti, Espírito Santo, as rédeas do meu dia. Literalmente. Eu te entrego a minha agenda, os meus compromissos, as reuniões que me causam ansiedade, as conversas difíceis que eu tenho evitado. Cada tarefa, cada momento, cada segundo. Não são mais meus, são teus. Eu te entrego os meus relacionamentos. Eu entrego meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus amigos. Eu paro de tentar mudá-los, consertá-los ou controlá-los. Eu os coloco em tuas mãos amorosas e peço que tu operes neles da maneira que só tu podes. Ensina-me a amá-los com o teu amor, a vê-los com os teus olhos. Eu te entrego as minhas emoções. Eu entrego esta ansiedade que aperta o meu peito, que rouba o meu sono, que me faz imaginar os piores cenários. Eu te entrego o medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo do futuro, o medo daquela notícia que pode chegar. Eu te entrego a minha tristeza, as minhas feridas, as minhas memórias dolorosas que ainda ecoam em minha mente. Eu as tiro do porão escuro do meu coração e as coloco sob a tua luz que cura.
Eu te entrego as minhas finanças, cada centavo, as contas, a pagar as dívidas que me preocupam, a incerteza sobre o amanhã. Eu declaro que tu és a minha fonte, o meu provedor, Jeová Jiré. E eu escolho confiar em ti, em vez de me curvar ao espírito de Mamom e ao medo da escassez. Eu te entrego os meus sonhos, até mesmo os sonhos bons, os sonhos que eu acredito que tu mesmo plantaste em meu coração. Eu os libero do meu controle, da minha pressa, da minha necessidade de que aconteçam do meu jeito e no meu tempo. Eu confio que tu és o autor e o consumador da minha fé e da minha história. Eu coloco tudo, sem exceção, sobre o teu altar. O bom, o mau, o feio, o quebrado, o confuso. A minha vida inteira, e em troca, eu recebo a tua paz. Neste momento, eu faço a grande troca. Eu troco o meu fardo pesado, que tem machucado minhas costas e meu coração, pela tua leveza e pelo teu jugo suave. Eu troco a minha confusão mental, a minha mente, que não para pela tua clareza e pela mente de Cristo. Eu troco a minha fraqueza e a minha exaustão pela tua força que se aperfeiçoa na minha incapacidade. Eu troco o meu medo paralisante pela tua fé ousada que move montanhas. Agora, com este espaço que foi criado em mim, eu te peço, tome o controle, Santo Espírito. Seja o motorista da minha vida e eu serei o passageiro. Eu saio do banco do condutor, te entrego as chaves e confio que tu sabes o caminho melhor do que eu. Seja o mestre de obras da minha alma e eu serei o aprendiz. Molda-me, quebra o que for preciso quebrar, reconstrói o que está em ruínas. Faça de mim um vaso de honra em tuas mãos. Seja o guia da minha jornada e eu serei o seguidor. Eu paro de correr na frente e paro de ficar para trás com medo. Eu escolho andar no teu ritmo, um passo de cada vez. E eu te pergunto com um coração sincero e ouvidos atentos, onde eu devo ir hoje? Com quem eu devo falar? Há alguém que precisa de uma palavra de encorajamento que tu queres entregar através de mim. O que eu devo fazer? Qual é a tua vontade para esta situação específica que estou enfrentando? E tão importante quanto quando eu devo ficar em silêncio, quando a minha melhor ação é aquietar a minha alma e simplesmente esperar em ti. Ensina-me a discernir a tua voz. Em meio a tantas outras vozes que gritam por minha atenção, que a tua voz seja a mais clara, a mais alta, a única que eu escolho obedecer. E para que tudo isso seja possível, eu preciso de uma coisa. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu me esvazio do meu orgulho que me impede de admitir quando estou errado. Eu me esvazio da minha autossuficiência que me faz pensar que eu não preciso de ti. Eu me esvazio do meu medo do que os outros vão pensar, que me paralisa e me impede de obedecer. Eu me esvazio da minha necessidade de aprovação, que me torna um escravo das opiniões alheias. Eu me esvazio da minha impaciência, da minha amargura, do meu ressentimento. Eu me torno um vaso vazio. E eu peço, eu clamo, eu imploro. Espírito Santo, enche-me. Enche-me agora. Não apenas um pouco, não apenas o suficiente para sobreviver ao dia, mas inunda-me. Enche-me até que eu transborde. Que a tua presença seja tão real, tão palpável, tão inegável dentro de mim, que não sobre mais espaço para o medo. Que não haja mais lugar para a dúvida,
que não reste nenhum canto escuro para a amargura se esconder. Esta é a minha oração de rendição. A decisão mais importante que eu tomarei hoje. Eu não quero mais andar na carne, seguindo os meus próprios impulsos egoístas e destrutivos. Hoje, eu escolho. Eu declaro. Eu me comprometo. Eu andarei no Espírito. Conduza-me, Senhor. Guia-me. Eis-me aqui. E é neste lugar de quietude, neste lugar de rendição, onde as minhas mãos estão abertas e a minha alma está em silêncio. É aqui que algo milagroso começa a acontecer. Quando eu paro de lutar, eu começo a enxergar. Quando eu paro de falar, eu começo a ouvir. Quando eu paro de tentar controlar, eu começo a perceber a tua mão invisível que esteve tecendo a minha história o tempo todo. E com um coração agora quebrantado e rendido, as palavras que brotam não são mais de pedido, mas de puro e profundo reconhecimento. Obrigado, Espírito Santo. Sim, antes de qualquer outra coisa, antes de pensar no dia de hoje ou no de amanhã, eu preciso voltar e te agradecer. Obrigado por aquele primeiro momento. Aquele momento em que a tua luz penetrou na minha escuridão. Eu estava perdido, correndo na direção errada, buscando preencher o vazio da minha alma com coisas que só me deixavam mais vazio. Eu estava cego para a verdade, surdo para o teu chamado. Mas tu, com tua infinita paciência, com teu amor incansável, vieste até mim. Foi a tua voz que me convenceu do meu pecado, não com a força de um martelo que condena, mas com a ternura de uma mão que me mostrava um caminho melhor. Foi a tua obra que abriu os meus olhos para a beleza e a suficiência de Jesus. Foi o teu poder que me atraiu para a cruz, me dando a fé para crer e o arrependimento para me voltar para Deus. Eu não te encontrei, tu me encontraste. E por essa salvação, por esse resgate da minha alma, a minha gratidão será eterna. Obrigado, Espírito Santo. E eu te agradeço pelas inúmeras vezes em que tu me protegeste, mesmo quando eu era completamente ignorante do perigo. Obrigado, Espírito Santo, pelos livramentos silenciosos, pelos acidentes que não aconteceram, pelo desvio de rota que eu reclamei sem saber que estava evitando uma colisão fatal mais à frente, pelo não que eu recebi como uma rejeição sem perceber que era a tua mão me protegendo de um caminho que me levaria à ruína, pela porta que se fechou na minha cara, me causando frustração, mas que, na verdade, estava me guardando de um ambiente que destruiria a minha fé. Obrigado pelas pessoas que tu afastaste da minha vida. Aquelas amizades, aqueles relacionamentos que pareciam tão certos, mas que tu, em tua presciência, sabias que se tornariam uma armadilha para a minha alma. Na hora do eu não entendi, mas hoje eu olho para trás e vejo a tua misericórdia em cada despedida. Obrigado pelas palavras destrutivas que nunca chegaram aos meus ouvidos, pelas fofocas que foram silenciadas antes de me ferirem, pelos planos do inimigo que foram frustrados nos bastidores, batalhas que foram travadas e vencidas por ti em meu favor, enquanto eu dormia tranquilamente, sem ter a menor ideia da guerra espiritual ao meu redor. Quantas vezes a tua mão invisível me segurou
à beira do precipício. Quantas decisões impulsivas eu estava prestes a tomar e um sinal vermelho inexplicável acendeu em meu espírito, me fazendo hesitar. Essa hesitação foi a tua voz. Esse desconforto foi a tua proteção. Obrigado, Espírito Santo. E eu te agradeço por seres o meu consolador fiel nas horas mais escuras. Obrigado, Espírito Santo, pelas noites de choro, pelas madrugadas em que a solidão era a minha única companhia e as lágrimas eram a minha única oração. Quando ninguém mais via, tu vias. Quando ninguém mais ouvia o soluço do meu coração, tu ouvias. E tu não ficaste de longe com pena. Tu te sentaste comigo na escuridão. A tua presença se tornou o meu cobertor. O teu silêncio se tornou a minha paz. Obrigado por trazeres à minha memória, exatamente no momento da minha maior fraqueza, as promessas da tua palavra. Quando eu estava prestes a desistir, uma escritura que eu nem lembrava que conhecia, surgia em minha mente como uma âncora para a minha alma à deriva. Isso não foi coincidência. Foi a tua ação deliberada, o teu sopro de vida em meus ossos secos. Obrigado pela paz que excedeu todo o meu entendimento. Aquela paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Aquela calma sobrenatural que desceu sobre mim no meio da tempestade, guardando meu coração e minha mente, quando tudo ao meu redor era um caos absoluto. As pessoas olhavam para mim e não entendiam como eu conseguia estar de pé. A verdade é que eu não estava. Era tu quem estavas me sustentando. Obrigado, Espírito Santo. E eu te agradeço, meu advogado, meu ajudador, por intercederes por mim quando eu não tinha mais forças. Obrigado, Espírito Santo, pelas orações que tu mesmo fizeste através de mim, pelas vezes em que a dor era tão profunda, a confusão era tão grande que eu me ajoelhava e não conseguia dizer nada além de gemidos. Eu não sabia o que pedir. Eu não sabia como expressar. Mas tu, que conheces as profundezas do meu coração e a perfeita vontade do Pai, pegaste a minha dor indizível e a transformaste em uma intercessão poderosa e eficaz. Enquanto eu achava que estava falhando em minha vida de oração, tu estavas orando perfeitamente através de mim. Obrigado por me capacitares quando eu era fraco, pela coragem que surgiu do nada para eu enfrentar aquele desafio que me apavorava, pela paciência sobrenatural que tu me deste para lidar com aquela pessoa difícil quando a minha própria paciência já havia se esgotado há muito tempo. Pela bondade que fluiu através de mim para perdoar alguém que me feriu profundamente, uma atitude que a minha carne jamais teria escolhido. Pelo amor que me capacitou a servir quando eu me sentia exausto e sem nada para dar. Isso não veio de mim. Nenhum desses frutos veio do meu solo. Vieram do teu jardim, plantados em mim, pela tua graça. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelos dons que tu me deste, pela palavra de sabedoria que saiu da minha boca e eu nem sabia de onde tinha vindo, pelo dom da fé que me fez acreditar no impossível, pela capacidade de ensinar, de servir, de encorajar. Perdoa-me, Espírito Santo, por todas as vezes que eu enterrei esses talentos por medo, por insegurança ou por preguiça. E obrigado por ainda assim não desistires de mim e continuares me chamando para usar aquilo
que tu mesmo depositaste em mim para a glória de Deus e para a edificação dos outros, e eu te agradeço pela tua obra mais profunda, a mais lenta, a mais invisível de todas a minha transformação. Obrigado por não me deixares do jeito que me encontraste. Obrigado pela tua obra de santificação. Pelas vezes em que tu colocaste o teu dedo em áreas da minha vida que eu mantinha escondidas em hábitos secretos, em atitudes do coração que não te agradavam. Doeu ser confrontado, mas foi o teu amor que me confrontou para me libertar. Obrigado por estares pacientemente, dia após dia, moldando o meu caráter, trocando a minha irritação pela tua paciência, trocando a minha ansiedade pela tua paz, trocando o meu egoísmo pelo teu amor, trocando a minha amargura pelo teu perdão. Eu sei que o processo é lento. Eu sei que muitas vezes eu resisto e dou 2 passos para trás. Mas eu sou grato, porque a tua obra em mim é constante e fiel. E eu confio que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Obrigado por me selar como propriedade exclusiva de Deus, por seres a garantia, o depósito, a promessa viva da minha herança eterna no céu. Quando a dúvida tenta me assaltar, quando o inimigo tenta me convencer de que eu não pertenço a Deus, é a tua presença dentro de mim, o teu testemunho ao meu espírito que me assegura e me firma na rocha da minha salvação. Obrigado, Santo Espírito, por teres escolhido habitar em mim, por teres transformado este corpo frágil, este vaso de barro, em um templo do Deus vivo. Que honra indescritível! Que mistério profundo! Que eu nunca trate o teu templo de forma leviana. Que eu nunca me esqueça de quem mora aqui dentro. Por cada momento da tua presença mesmo, quando eu não a senti. Por cada ato da tua graça invisível. Por cada sussurro de direção. Por cada toque de consolo. Por cada momento de convicção. Por cada capacitação de poder. Do lugar mais profundo da minha alma, com uma gratidão que transborda, eu levanto a minha voz e o meu coração a ti e digo mais uma vez: obrigado, Espírito Santo. E é neste solo fértil da gratidão, neste terreno onde o orgulho foi arrancado pela rendição e a terra foi amaciada pelas lágrimas de reconhecimento. É aqui que uma semente de desejo santo começa a brotar. Quando eu olho para trás e vejo tudo o que tu já fizeste, a minha alma não se contenta. Ela se torna ainda mais sedenta. A gratidão pelo toque de ontem cria uma fome desesperada pela plenitude de hoje. Um coração grato não se acomoda. Um coração grato anseia por mais. E por isso, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eu me aproximo de ti agora, não com base em meus próprios méritos, pois eu não tenho nenhum, mas eu me aproximo com ousadia, coberto pelo sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. Eu entro em tua sala do trono, através do único caminho que existe, o caminho que ele abriu para mim. E em nome dele, o nome que está acima de todo nome, eu faço o pedido mais importante que os meus lábios poderiam formar nesta manhã. Eu peço por uma nova unção, um novo derramar do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não quero viver hoje com a força de ontem. Eu não quero enfrentar os desafios que me aguardam com o reservatório de óleo da semana passada. A unção de ontem
foi suficiente para as batalhas de ontem. A graça de ontem foi perfeita para as necessidades de ontem. Mas hoje é um novo dia, com novas batalhas, novos medos, novas oportunidades. E eu preciso de um óleo fresco, Senhor. Eu preciso de um maná novo para hoje. Eu não quero ser um memorial do que Deus já fez. Eu quero ser um testemunho vivo do que Deus está fazendo aqui e agora. Eu não quero ser um cristão que vive de experiências passadas, de um fogo que um dia queimou, mas que hoje restam apenas cinzas. Eu me recuso a viver uma vida cristã de museu. Acende a chama de novo, Senhor. E então, eu me volto para Ti, meu amigo, meu consolador, meu ajudador. Espírito Santo, enche-me de novo. Esta não é uma oração vazia. Não é um clichê religioso. É o grito da minha alma. É a minha declaração de total e absoluta dependência de Ti. Sem a Tua plenitude, eu sou apenas um sino que ressoa um metal que soa. Sem o Teu poder, meus esforços são inúteis. Sem a Tua presença, minha vida é vazia. Então eu peço com um coração escancarado, enche-me. Enche cada cômodo da minha casa interior, onde há o vazio da solidão. Enche com a certeza da Tua companhia constante. Lembra-me de que eu nunca estou sozinho, pois o Criador do Universo escolheu fazer morada em mim. Onde há a amargura do ressentimento, aquela ferida antiga que eu continuo remoendo, aquele perdão que eu continuo negando, inunda este lugar, Espírito Santo. Inunda com o Teu amor ágape, um amor que não depende do merecimento do outro. Quebra as correntes duras do meu coração e me capacita a liberar para que eu também possa ser livre. Onde há a ansiedade sufocante sobre o futuro, aquela tempestade de e se que assola a minha mente, enche com a Tua paz que excede todo o entendimento. Acalma a minha tempestade interior, como Jesus acalmou o mar da Galileia, e ancora a minha alma na certeza da soberania de Deus. Onde há a tristeza profunda, o luto, a perda. Enche com a Tua alegria sobrenatural, não uma felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria que é um fruto do Teu Espírito. Uma alegria que pode coexistir com as lágrimas, uma força que me sustenta mesmo na dor. Onde há a impaciência e a irritação, aquela reatividade que me faz explodir com as pessoas que eu mais amo. Enche com a Tua longanimidade. Acalma o meu espírito apressado. Ensina-me a ser tardio para irar-me e pronto para ouvir. Onde há a dureza e a crítica em meu coração, enche com a Tua benignidade e a Tua mansidão. Troca o meu olhar de julgamento por um olhar de compaixão. Onde há a incredulidade e a dúvida, aquelas fortalezas de pessimismo que me fazem duvidar das promessas de Deus, enche com a Tua fé. Uma fé que não nega a realidade dos problemas, mas que exalta a realidade do poder de Deus acima deles. E onde há a indisciplina, a procrastinação, a falta de controle, enche com o Teu domínio próprio. Dá-me a força para dizer não à minha carne e sim à Tua vontade. Eu não estou apenas pedindo para sentir algo. Eu estou pedindo para ser transformado. Produz em mim o Teu fruto, Espírito Santo. Aquele fruto lindo e completo que Gálatas descreve. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Eu sei
que eu não consigo produzir isso sozinho. Meus melhores esforços só geram frutos artificiais de plástico, que podem parecer bonitos por fora, mas não têm vida e não alimentam ninguém. Eu quero o fruto real. O fruto que nasce de dentro para fora. O fruto que glorifica ao Pai. O fruto que serve de alimento e refrigério para as pessoas famintas e sedentas ao meu redor. E eu entendo que para que o fruto cresça, o agricultor precisa trabalhar. Então, hoje eu me submeto ao teu processo. Eu te dou permissão, divino agricultor, para usar a tua tesoura de poda. Pode em mim o orgulho. Pode a inveja. Pode a preguiça espiritual. Pode todo galho seco que só rouba a minha força e não produz nada para o teu reino. Eu sei que a poda pode doer, mas eu confio que o teu propósito é me tornar mais frutífero. E eu peço, capacita-me para o meu chamado. Ativa os dons espirituais que tu mesmo depositaste em mim no dia em que eu criei. Dons que eu tenho ignorado, por medo, por me sentir incapaz ou por simplesmente não saber que os tinha. Se eu preciso falar hoje, seja em uma conversa particular ou em uma apresentação pública, dá-me ousadia. Que as minhas palavras não sejam vazias, mas que carreguem o peso da tua verdade e o poder da tua unção. Se eu preciso ouvir, seja o conselho de alguém ou a dor de um amigo, dá-me sensibilidade. Fecha a minha boca e abre os meus ouvidos e o meu coração. Se eu preciso servir, seja em uma tarefa grande ou pequena, dá-me um espírito humilde. Livra-me da necessidade de reconhecimento e enche-me com a alegria de servir como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Se eu preciso liderar, seja a minha família, a minha equipe ou um projeto, dá-me a tua sabedoria do alto. Uma sabedoria que é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia. Que em tudo o que eu fizer hoje, eu não opere na minha própria força, que é falha e limitada, mas que eu aprenda a operar na tua capacitação sobrenatural, que é ilimitada e perfeita. E mais do que tudo, Espírito Santo, acende um fogo em mim. Eu me recuso a ser um cristão morno. Eu me recuso a ter uma fé complacente, confortável e conveniente. Queima em mim toda impureza, todo egoísmo, toda motivação errada que se esconde por trás de atos aparentemente bons. Queima a minha apatia, a minha indiferença com as coisas que partem o coração de Deus, e no lugar das cinzas, acende em mim um fogo santo, um fogo de paixão por ti, que me faça te buscar, não por obrigação, mas por prazer. Um fogo de amor pela tua palavra, que a transforme de um livro de regras em uma carta de amor viva e pulsante para o meu coração. Um fogo de compaixão pelas almas perdidas, que me tire da minha bolha de conforto e me dê os teus olhos para ver as pessoas como tu as vês. Um fogo de amor pela tua igreja, o corpo de Cristo, que me faça parar de criticar e começar a servir, a edificar, a restaurar. Este é o clamor do meu coração, hoje, Espírito Santo. Mais de ti, muito mais de ti, e infinitamente menos de mim. Enche-me, enche-me de novo, enche-me até transbordar, para que por onde quer que eu vá hoje, eu não precise nem abrir a boca, para que as pessoas saibam que eu estive com Jesus. Que a tua presença em mim seja tão evidente, tão contagiante, que eu deixe um rastro da tua glória, do teu perfume, do teu amor,
e do teu poder. Que a minha vida hoje não seja sobre mim. Que seja um palco para a tua manifestação. Eu sou o teu vaso. Enche-me, usa-me, para a glória do Pai. Amém. E agora, neste exato momento, algo mudou. Esta oração, este clamor sincero por plenitude, não foi apenas um conjunto de palavras que flutuaram e se dissiparam no ar. Não. Uma oração feita com fé, nascida da rendição e regada pela gratidão, é um evento espiritual. É uma transação divina. No mundo invisível, algo foi ativado. Uma semente foi plantada. Uma porta foi aberta. Mas a oração não termina aqui quando dizemos amém. Na verdade, é aqui que ela realmente começa. A oração agora precisa ganhar pernas, precisa ganhar mãos, precisa ganhar uma voz. A súplica que fizemos de joelhos se torna agora a nossa postura para enfrentar o dia. A partir deste momento, nós fazemos uma escolha. Uma escolha que vai definir a qualidade de cada hora que temos pela frente. Nós escolhemos andar no Espírito. Mas o que isso significa na prática? No mundo real, no meio do trânsito, na pressão do trabalho, nos desafios de casa. Andar no Espírito pode soar como algo místico etéreo, reservado para gigantes espirituais. Mas a verdade é que é a coisa mais prática e concreta que podemos fazer. Andar no Espírito significa, antes de tudo, que vamos aguçar os nossos ouvidos espirituais. Imagine que você tem um fone de ouvido invisível conectado diretamente ao céu. Durante todo o dia, em meio a todos os outros barulhos, o Espírito Santo estará sussurrando. Ele não vai gritar. A sua voz é suave, mansa e delicada. É um impulso, uma intuição, um pensamento que parece não ter vindo de você, uma sensação de paz sobre uma decisão ou uma inquietação sobre outra. Aprender a andar no Espírito é aprender a sintonizar essa frequência. Quando o Espírito Santo te disser para ligar para aquele amigo que não vê há meses, ligue. Não racionalize. Não deixe para depois. Você não sabe se a sua ligação será a resposta a uma oração que ele fez 5 minutos antes. Quando ele te disser para ficar em silêncio no meio de uma discussão acalorada, quando a sua carne estiver gritando, para dar a última palavra, para provar que você está certo. Obedeça ao silêncio. Você não sabe se o seu silêncio será a ferramenta que Deus usará para acalmar a tempestade e abrir espaço para a reconciliação. Quando Ele te impulsionar a dar um elogio sincero a um colega de trabalho ou a deixar uma gorjeta maior para o garçom, que parece estar tendo um dia difícil, faça. Não hesite. Você não sabe se o seu pequeno ato de obediência será a única demonstração do amor de Deus que aquela pessoa verá o dia inteiro. São nesses pequenos e aparentemente insignificantes atos de obediência que o poder do Espírito é liberado. A vida cheia do Espírito não é feita de grandes eventos espetaculares todos os dias. Ela é construída na fidelidade das pequenas coisas, dos pequenos sussurros, das pequenas direções. Hoje, vamos nos comprometer a ouvir e a obedecer. Andar no Espírito também significa que declaramos oficialmente guerra à nossa carne. Não uma guerra de ódio contra nós mesmos, mas uma guerra de amor pela nossa liberdade. A nossa natureza carnal
Os nossos velhos hábitos, os nossos impulsos egoístas, eles não desaparecem magicamente. Eles continuam ali, gritando por atenção. A carne quer reclamar. Do tempo do chefe do governo, a carne quer fofocar, sentir o prazer secreto de falar sobre a vida alheia. A carne quer se vingar, pagar na mesma moeda aquela ofensa, aquela grosseria. A carne quer ser preguiçosa, escolher o caminho mais fácil, o conforto, a procrastinação. A carne quer se alimentar de lixo, seja comida e entretenimento ou informações que só poluem a nossa alma. Mas hoje nós não somos mais escravos da nossa carne. Nós temos um poder superior habitando em nós. Então, quando a vontade de reclamar surgir, vamos parar, respirar fundo e intencionalmente vamos escolher agradecer por 3 coisas, mesmo que sejam pequenas. A gratidão é a arma que silencia a murmuração. Quando a tentação de participar de uma roda de fofoca aparecer, vamos nos retirar, ou ainda mais corajosamente, vamos introduzir uma palavra de bênção sobre a pessoa em questão. A bênção é o antídoto para a maledicência. Quando o impulso de agir com raiva, de responder com sarcasmo, de explodir com impaciência vier, vamos acionar o freio de mão do Espírito. Vamos pedir a Ele, naquele exato segundo: Espírito Santo, produza em mim o domínio próprio agora. E Ele o fará. Ele nos dará aquela pausa de 1 segundo que é o suficiente para escolher uma resposta diferente. Essa batalha não é travada com a nossa força de vontade, que é notoriamente fraca. Ela é travada em parceria com Ele. A nossa parte é a escolha. A parte dele é a capacitação. E hoje nós vamos escolher a vida. Nós vamos escolher o fruto do Espírito em vez das obras da carne. E finalmente andar no Espírito significa que a nossa identidade e a nossa perspectiva mudam radicalmente. A partir do momento em que você sair pela porta da sua casa hoje, você não sairá mais como uma vítima das circunstâncias, esperando para ver o que o dia vai jogar em cima de você. Você sairá como um portador da presença de Deus. Pense nisso. A atmosfera do céu está dentro de você. Onde quer que você pise, você tem o potencial de mudar o ambiente. Você não está apenas indo para mais um dia de trabalho chato. Você é um embaixador do reino de Deus, enviado em uma missão secreta para o seu escritório. Sua missão é levar luz para lugares escuros, ordem para o caos, paz para a ansiedade. Você não está apenas cuidando da sua casa, das tarefas domésticas dos filhos. Você é um sacerdote ou uma sacerdotisa estabelecendo um altar de adoração e uma atmosfera de paz e segurança em seu lar. Cada refeição que você prepara, cada cômodo que você limpa, pode ser um ato de adoração. Você não está apenas indo para uma consulta médica. Você é um agente de cura carregando a presença do grande médico e pode ser usado para levar esperança a outros que estão na sala de espera. A sua perspectiva muda completamente. O problema que está na sua mesa, que parecia um obstáculo intransponível, não é mais apenas um problema. É uma oportunidade para a sabedoria e o poder de Deus se manifestarem através de você. A pessoa difícil com quem você tem que lidar, aquela que tira a sua paz, não é mais um inimigo a ser evitado. É uma alma ferida, pela qual o Espírito Santo anseia, e você pode ser o canal do amor e da paciência de Deus para ela. O engarrafamento no trânsito
não é mais uma fonte de estresse. É uma pausa forçada, uma oportunidade inesperada para orar, para adorar, para ouvir um louvor, para silenciar e ouvir a voz do Espírito. O mundo ao seu redor não mudou, mas você mudou. Você não está mais olhando para a minha vida a partir do nível do chão, a partir da sua própria perspectiva limitada. Você está começando a olhar para a sua vida a partir da perspectiva do céu. Então, eu te convido agora a se levantar, onde quer que você esteja. Se estiver sentado, levante-se. Se já estiver de pé, endireite a sua postura. Respire fundo. Sinta a mudança. Você não está mais operando a partir de um lugar de fraqueza, de cansaço, de medo. Você não é mais definido pelos seus erros de ontem ou pelas suas ansiedades de amanhã. Você está operando aqui e agora a partir da plenitude do Espírito Santo que habita em você, que você convidou e a quem você se rendeu. E agora, declare isso em voz alta como um decreto sobre o seu dia. Declare com a autoridade de um filho, de uma filha de Deus. Hoje eu não andarei mais na carne. Hoje eu não serei mais guiado pelo medo ou pela ansiedade. Hoje eu escolho. Eu declaro. Eu me comprometo. Hoje eu andarei no Espírito. Hoje eu viverei e me moverei no poder de Deus. O meu dia não pertence mais a mim, pertence a Ele. E o que quer que aconteça, o que quer que venha em minha direção, eu não enfrentarei sozinho. O meu ajudador está comigo. O meu guia está à minha frente. O meu consolador está dentro de mim. E por causa dele, hoje será diferente. E essa chama que foi acesa em seu coração neste exato momento, essa decisão que você acabou de tomar, que ecoou no mundo espiritual, ela não foi feita para ser escondida. O fogo do Espírito Santo não é como a chama solitária de uma vela feita para iluminar apenas um pequeno canto escuro onde você se encontra. Não. O fogo do Espírito Santo é como o fogo de uma tocha olímpica. Ela é acesa em um lugar sagrado, sim, mas o seu propósito não é permanecer ali. O seu propósito é ser carregada, é ser passada diante, é correr de mão em mão, de coração em coração, até que um país inteiro, um mundo inteiro, seja incendiado pela sua luz. O poder do Espírito Santo que agora habita em você não é um tesouro para ser enterrado no quintal da sua vida privada. Não é um segredo a ser guardado em um cofre de egoísmo espiritual. O Espírito Santo é como um rio. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. E qual é a natureza de um rio? Um rio nunca acumula água para si mesmo. Se a água de um rio parar de fluir, ela se torna estagnada, parada sem vida. A essência de um rio é o movimento, é o fluxo contínuo. É receber de uma fonte e desaguar em outro lugar, levando vida, refrigério e transformação por onde passa. O que você recebeu nestes últimos minutos não foi apenas para você, foi para você sim. Para te curar, para te fortalecer, para te guiar. Mas foi também através de você. Você foi enchido para poder transbordar. E é por isso que eu preciso te fazer um desafio. Não um pedido, mas um desafio, uma convocação. Se esta oração, se este momento tocou o seu espírito de alguma forma,
se você sentiu o peso sendo tirado dos seus ombros, se você sentiu a presença de Deus de uma forma nova e real, se uma centelha de esperança foi acesa onde antes só havia cinzas de desânimo. Então, eu te imploro, em nome do amor que nos constrange, não guarde isso para si. Neste exato momento, enquanto o seu coração ainda está aquecido pela presença dele, eu quero que você pense em alguém. Pare por um segundo. Feche os olhos. Se precisar, quem veio à sua mente? Talvez seja um membro da sua família que está lutando silenciosamente, tentando manter uma aparência de força, mas que você sabe que por dentro está desmoronando. Talvez seja aquele amigo que anda distante, cínico, que já perdeu a fé nas pessoas e talvez até em Deus. Talvez seja aquele colega de trabalho que senta perto de você todos os dias, que vive estressado, reclamando da vida, completamente inconsciente de que existe uma paz que ele poderia ter. Talvez seja alguém que você viu no seu feed de notícias postando algo que era claramente um pedido de socorro disfarçado. Há alguém em sua vida que acordou hoje sentindo-se exatamente como você se sentia antes de começar esta oração. Vazio, cansado, sobrecarregado, sozinho, desesperadamente sedento por uma gota de esperança. Essa pessoa não precisa de mais um conselho. Ela não precisa de mais um sermão. Ela precisa de um encontro. Ela precisa de uma experiência. E você pode ser a ponte. Você pode ser o canal. Então, o meu desafio é este. Seja a resposta à oração que talvez essa pessoa esteja com medo demais de fazer. Compartilhe esta mensagem com ela. Agora. Não amanhã. Não depois. Agora, enquanto o fogo ainda está queimando em você. E quando você compartilhar, não faça isso de forma mecânica, como quem apenas repassa uma corrente. Faça como um ato de fé. Faça como um ato de ministério. Antes de apertar o botão enviar, faça uma pequena oração. Espírito Santo, eu sou apenas o carteiro. Esta mensagem é tua. Usa estas palavras para tocar o coração desta pessoa da mesma forma que tu tocaste o meu. Abre os olhos dela, consola a alma dela, encontra onde ela está, em nome de Jesus. Você não tem ideia do poder que um simples ato de obediência como este pode liberar. Você pode estar literalmente participando do resgate de uma alma. E agora, vamos criar uma onda de testemunho público. Vamos transformar este espaço digital em um altar de declaração. Aqui mesmo, nos comentários abaixo. Eu quero que você escreva uma frase simples, mas poderosa. Escreva: Espírito Santo, bem-vindo ao meu dia. Por que fazer isso? Porque as suas palavras têm poder. Quando você declara algo publicamente, isso fortalece a sua decisão interior. É como traçar uma linha na areia e dizer: a partir de hoje é diferente. E mais do que isso, o seu comentário se tornará um testemunho para centenas, talvez milhares, de outras pessoas que lerão. Quando alguém que está se sentindo fraco e sozinho vê uma avalanche de pessoas declarando sua dependência do Espírito Santo, isso gera uma fé coletiva. Isso cria uma atmosfera de avivamento. Deixe que o inferno saiba que não é apenas uma ou duas almas que se levantaram hoje. Deixe que ele veja que um exército está se levantando. Um exército que decidiu parar de lutar sozinho
e começar a andar no poder de Deus. E então, faça algo simbólico. Clique no botão curtir deste vídeo, mas não o veja apenas como um clique para apoiar um canal. Veja-o como o seu amém virtual. Um amém que diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu recebo esta palavra e eu me alinho com a tua vontade para a minha vida hoje. A cada clique é uma voz a mais se juntando a este coro de adoração e rendição. E se você ainda não o fez, se este momento foi significativo para você, então inscreva-se. Junte-se a esta comunidade. Porque este não foi um evento isolado. Esta é a nossa jornada. Este é o começo de uma disciplina espiritual, um hábito sagrado de buscar a presença dele todas as manhãs antes de buscar qualquer outra coisa. Você não vai querer perder o que Deus quer nos falar amanhã. Não deixe que este fogo se apague com a primeira distração do dia. Alimente-o, proteja-o e, acima de tudo, compartilhe-o. Seja um incendiário. Leve esta tocha acesa para o seu mundo. Vamos criar uma comunidade de crentes que não se contentam mais com uma fé morna de domingo. Uma comunidade que não se satisfaz mais em apenas sobreviver. Vamos nos tornar um povo conhecido por uma característica: somos cheios do Espírito Santo. E o mundo saberá disso não pelo que falamos na igreja, mas pela forma como vivemos em casa, como trabalhamos em nossos empregos e como amamos as pessoas em nosso caminho. A sua missão para hoje começa agora. Seja a luz, seja o rio, seja a resposta. E agora, antes de você seguir para o seu dia, antes de mergulhar de volta no fluxo da vida, permaneça aqui por mais um instante. Não se apresse em sair. Feche os seus olhos mais uma vez. Respire fundo, não com ansiedade, mas com a calma de um espírito que encontrou o seu centro, a sua fonte. Isto não é um final, é um começo. Não estamos fechando um livro, estamos abrindo o primeiro capítulo de um dia vivido de uma maneira completamente nova. E como um pai que abençoa um filho, antes de ele sair para uma grande jornada, eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida. Receba estas palavras não como meros desejos, mas como uma declaração profética, uma ativação da graça de Deus que já está disponível para você. Receba esta bênção em nome do Pai que te amou desde antes da fundação do mundo. Em nome do Filho Jesus Cristo que te redimiu com o seu próprio sangue. E em nome do Espírito Santo a quem você se rendeu nesta manhã. Que a presença dele, que você convidou de forma tão sincera para o seu coração e para o seu dia, não seja apenas um sentimento momentâneo que se dissipa com a primeira dificuldade, mas que a sua presença se torne uma realidade constante e palpável, um manto que te envolve, uma atmosfera que você carrega para onde quer que vá. Que as pessoas, ao se aproximarem de você hoje, sintam algo diferente, uma paz, uma leveza, e mesmo que não saibam o nome, elas estarão sentindo a doce presença do Espírito de Deus. Que a paz dele, a Shalom de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, atue como uma fortaleza impenetrável ao redor da sua mente. Que ela guarde os seus pensamentos de toda seta de ansiedade, de toda mentira, de medo, de toda voz de acusação. E que essa mesma paz guarde o seu coração
de toda perturbação, de toda mágoa, de toda ofensa, mantendo-o seguro e firmado na rocha que é Cristo. Que a alegria dele, que não depende de circunstâncias favoráveis, seja a sua força sobrenatural hoje. Quando o desânimo tentar bater à sua porta, que uma fonte de alegria inexplicável brote de dentro de você, lembrando-o de que a sua esperança não está neste mundo, mas na promessa da eternidade. Que o seu riso seja mais alto que o seu medo. Que a sabedoria do Espírito te guie em cada decisão que você precisar tomar, desde a maior até a menor. Que Ele te dê as palavras certas para dizer naquela conversa difícil. Que Ele te dê discernimento para enxergar além das aparências. Que Ele ilumine o próximo passo do seu caminho para que você não precise se preocupar com a estrada inteira, mas apenas em ser fiel onde seus pés estão agora. Que o poder dele, o mesmo poder do Dunamis, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, te capacite para viver uma vida de vitória hoje. Vitória sobre aquela tentação recorrente que tem te aprisionado. Vitória sobre aquele hábito destrutivo que você tem lutado para vencer. Vitória sobre a procrastinação e a apatia. Que você não lute mais na sua própria força, mas que aprenda a descansar na força dele, que opera poderosamente em você. Que você seja ao longo de todo este dia agudamente sensível à sua voz suave, rápido para obedecer aos seus impulsos, corajoso para agir segundo a sua direção, mesmo que pareça ilógico ou assustador. Que por onde você passar hoje, você deixe um rastro do reino de Deus. Que as suas mãos se tornem as mãos dele para ajudar alguém em necessidade. Que os seus pés se tornem os pés dele para ir até onde a esperança precisa ser levada. Que o seu abraço se torne o abraço dele para consolar um coração quebrantado. Que o seu sorriso se torne um reflexo da bondade dele para um mundo que anda tão carrancudo. Que as pessoas não vejam apenas você, que elas não admirem apenas as suas qualidades ou a sua força, mas que ao olharem para a sua vida hoje, elas sejam forçadas a reconhecer que há algo mais, que há alguém mais, e que toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Isto não é o fim da oração, é o início da sua vida como uma oração em movimento. Agora, abra os seus olhos. Vá na força que você recebeu. Vá na paz que te foi concedida. Vá na sabedoria que te foi prometida. Vá na autoridade de um filho, de uma filha amada do Rei. Vá e seja a luz em um escritório escuro. Vá e seja o sal que dá sabor a uma conversa sem esperança. Vá e seja a resposta à oração silenciosa de alguém que cruzará o seu caminho. Lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. E hoje, mais do que nunca, você está consciente da sua gloriosa companhia. A jornada de sobrevivência terminou. A sua vida abundante, guiada, capacitada e cheia do Espírito começa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém e amém.